Olá, você que nos acompanha às terças-feiras, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite, que Deus te abençoe, te fortaleça e que a palavra do Senhor te traga refrigério para a sua alma e fortalecimento para a sua fé. Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais uma vez podermos meditar na palavra do Senhor, né? Não é um estudo, não é uma pregação, mas um momento de meditação, de refletir um pouco sobre estes textos que dizem não temas e compreendê-los um pouco em nossa vida e o quanto eles são preciosos para tempos tão difíceis. Ouvir alguém dizer essas palavras é reconfortante, é animadora, é fortalecedora e assim precisamos da palavra de Deus também nestes momentos, não só nos corrigindo, nos exortando, nos advertindo, mas também nos fortalecendo e nos trazendo renovo para a caminhada cristã. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e logo partir para o texto desta noite. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela oportunidade de meditar na Tua palavra através, ó Deus, desta ferramenta que nós podemos, ó Deus, nos conectar, ó Pai, com muitas outras pessoas ao redor do mundo, ó Pai, ou seja, de muitos outros lugares. Não estamos juntos, mas podemos nos unir por esta ferramenta e assim poder, ó Deus, neste momento, meditar juntos, parar um pouco, ó Pai, com o nosso momento de descanso, as nossas atividades e meditar na palavra do Senhor. Abençoe a cada um daqueles, ó Deus, que neste momento estão conosco, ou daqueles também que verão esta mensagem, que terão, ó Deus, o desejo, a vontade de ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos que Tu estejas assim falando aos corações, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações aqui também. Deus, muito obrigado. Nós oramos e intercedemos também por esta noite, ó Deus, nesta noite por aqueles que sofrem, por aqueles que estão, ó Deus, acamados, enlutados, ó Deus, angustiados, ó Deus, tristes, abatidos, deprimidos. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua mensagem, a Tua palavra, não temas, não tenha medo. Ó Deus, como outra versão vai dizer, que assim, ó Deus, a Tua palavra venha revigorar o coração, venha trazer tranquilidade, consolo e conforto àquele que está perdido, ó Deus, e atribulado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos porque cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos, ó Deus, na eficácia da Tua palavra, cremos, ó Deus, que Tu és poderoso e que Teu Espírito, ó Deus, sempre age de uma maneira incrível nos corações. Em nome de Cristo, amém. Ainda no capítulo 1 de Deuteronômio, terceira vez em Deuteronômio capítulo 1, que a palavra não temas aparece. Nós já vimos aí o capítulo 1, versículo 17, onde os juízes não deveriam temer a face de ninguém, porque o juiz é de Deus. Nós já vimos aí também o versículo de número 21, eis que o Senhor teu Deus te colocou na terra diante de ti, sobe, possua como te falou Deus teus pais, não temas e não te assustes. E agora nós vemos também no versículo de número 29, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Deuteronômio 1, 29. Então vos disse, não vos espanteis, nem o temais. A palavra aqui de Moisés para o povo. Vamos entender aqui antes, do que está acontecendo, no versículo de número 26 até
o versículo de número 32 diz aí, ou melhor, 33, diz: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades tão grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Nós vemos aqui um relato onde Moisés está lembrando esta geração que vai entrar na terra de Canaã, de que houve um tempo, há 38 anos atrás, 40 anos atrás, mais precisamente 38 anos, onde o povo estava ali naquele lugar, e os espias entraram na terra e eles viram ali gigantes, viram que a terra é boa, mas também viram gigantes, os filhos de Anaquins, como o versículo 28 Moisés está lembrando aqui. E naquele episódio, naquele momento, em Números capítulo 12, Números 13, nós vimos ali que o povo ouviu mais a voz dos 10 espias do que dos 2 espias, de Josué e Calebe, que falaram vamos gente, vamos entrar, porque Deus está conosco. E aqui, nesse relato, nós vemos então que Moisés está lembrando: olha, naquele momento vocês não creram, versículo 32, nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós. Mas eles não quiseram entrar por causa dos Anaquins. O que tem de diferente aqui com Números 12, ou Números 13, com a história ali dos espias, e com este texto agora que Moisés está recordando aquele momento, Nós temos aqui que Moisés está trazendo aquela geração a sua reflexão, que olha, vocês vão entrar no mesmo lugar, vocês vão entrar na terra em que 38 anos atrás o povo não quis entrar. E naquele dia eu disse para eles: não vos espanteis, nem o temais. Temer a quem? Exatamente o versículo 28, aos filhos dos Anaquins, aos gigantes que eles tinham visto na terra. E por que eles não deviam se espantar? A primeira questão aqui que Moisés está colocando para o povo, que disse a eles naquele momento, era: não vos espanteis. Vocês estão espantados por causa do tamanho daqueles homens. Interessante que lá em Números diz que os 10 espias falam: nós somos como gafanhotos perto deles. Nós não somos nada, eles vão esmagar a gente. E agora, para esta geração, Moisés está falando: olha, vocês estão no mesmo lugar, vocês vão entrar no mesmo lugar, e os gigantes continuam ali. E vocês vão entrar, e vocês vão tomar posse daquela terra. E de fato, quando nós lemos o livro de Josué, eles entraram e foram então abençoados por Deus. Olha só o que interessante o versículo 28 e 29. Nós temos 2 palavras e Moisés está colocando aqui que para aquela geração nova
que vai entrar na terra agora, diferente da geração de 38 anos atrás. Esta geração vai entrar, vai colocando aqui duas situações em que sempre vão acontecer. Duas palavras em que o povo vai ter que tomar uma decisão. E a primeira palavra, o versículo 28, né? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo. E aí vem, né? Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos de Anaquins. De Anaquins, né? Então eu vos disse, versículo 29. Veja, tem duas pessoas dizendo. Nós temos o povo, ou melhor, Moisés lembrando os 10 espias, né, que disseram, olha, a cidade é fortificada, né, eles derreteram o nosso coração e eles disseram que o povo lá é maior do que nós e não dá para entrar. Mas eles disseram isso. Agora, naquele dia, eu também disse para eles, não vos espanteis nem o temais, não tema aquele povo que está lá. Por quê? Versículo 30. Por que eles não precisavam temer e nem se espantar? Porque o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Olha que coisa preciosa. Por que eles não precisavam temer nem há 38 anos atrás e nem essa geração agora que vai entrar na Terra Prometida? Por que eles não precisam temer? Porque Deus vai adiante de vós, Deus vai guiá-los, Deus vai conduzi-los, como o pastor que vai na frente conduzindo o seu rebanho, como João 10, Jesus nos diz que o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem, assim também o Senhor vai adiante de vós. Mas Ele não só vai na frente, o texto continua dizendo, e Ele pelejará por vós, Ele vai lutar por vocês. Ele vai lutar por vocês contra esses gigantes. Vocês não precisam temer eles, porque Deus vai lutar com eles. Deus vai trabalhar a favor do seu povo. Segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Olha, então Moisés está usando aqui exatamente a ideia do exemplo, a ideia de outras obras de Deus do passado, para aquela questão, né, de olhar para trás e ver o que Deus tem feito, né? E como Davi diz no Salmo 13, né, ele começa com aquela angústia, com aquele sofrimento, até quando, Senhor, até quando, até quando? Mas ele diz no final, né, no tocante a mim, confio na tua graça, eu vou me alegrar na salvação, porque o Senhor me tem feito muito bem. Ele volta os olhos para trás, ele lembra que Deus sempre o ajudou, e Deus sempre o auxiliou. E Moisés não está mudando em nada aqui o seu discurso para aquela geração, da geração antiga, da geração que não entrou. Ele está usando a mesma palavra para dizer para aquela nova geração que está ali agora, diante da Terra Prometida, dizendo, Deus vai pelejar por vocês, lembra do que Deus fez com seus pais no Egito. Muitos deles ali já não viveram aquela experiência do Egito. Talvez os mais novos, né, que agora estão com mais de 40 anos, né, e então estes provavelmente vão lembrar de algumas coisas do que aconteceu ali. E Moisés está dizendo, olha que Deus fez no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva o seu filho. Olha que imagem bonita que Moisés está dizendo aqui. Olha, Deus, ele coloca aqui a figura, no versículo 30, né? Ele coloca aqui a figura de um guia, de um pastor, né? Deus vai adiante de vós. Ele coloca aqui a figura de um soldado, de um general. Ele pelejará por vós. Ele coloca aqui a figura agora de um pai que conduz o seu filho, pega o seu filho pela mão e o carrega e o conduz,
né, como Dante no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste até chegar a este lugar. Três figuras muito bonitas, né, que Moisés usa aqui para dizer, olha, Deus está com vocês, Ele vai conduzir vocês como um pastor, Ele vai conduzir vocês como um general de guerra, vai lutar por vocês, e Ele vai, como um pai, cuidar de vocês, porque vocês são para Deus, vocês são um filho, vocês são como um filho. O povo de Israel é filho, é o filho de Deus, né? É o filho que Deus adotou, que Deus escolheu. E assim, nessa figura, então o povo não deveria temer, não tema, porque Deus está cuidando. E no versículo 32 e 33, Moisés agora faz um alerta, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Diante dessas duas palavras, o povo deu ouvido à primeira. O povo deu ouvido aos irmãos que fizeram com que se derretesse o coração, no versículo 28. O que Moisés está fazendo aqui? Fazendo o povo se atentar, essa nova geração se atentar. Olha, naquele dia, aqueles que ficaram com o coração derretido, eles não creram que o Senhor ia diante de vós para vos procurar lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho onde havia de andar, de dia e de noite. Deus estava ali o tempo todo, com fogo, com coluna de fogo de noite, com a nuvem de dia, e mesmo assim vocês não creram. Não faça a mesma coisa. Ou, em resumo, o que Moisés está querendo dizer aqui para o povo é: vocês não precisam temer estes grandes homens que estão ali na terra. O povo vai entrar na terra e os anaquins continuam ali, os amorreus continuam ali, e eles vão lutar e vão derrotar todos eles através de Josué. Nós vemos que o povo vai ter uma outra disposição. Não o temais, os gigantes não saíram de lá, mas a palavra continua a mesma: não temais. Mas veja que Moisés está colocando aqui para ele, fala, olha, isso vai continuar. Estas duas palavras vão continuar. Essas duas palavras, uma de gente dizendo, querendo derreter o coração, e derreter o coração aqui significa os pessimistas, os desmotivadores, são pessoas que falam, isso não vai dar certo. Olha, naquele tempo existia gente assim, mas não se engane. Continuará existindo pessoas assim, mas não se deixe levar por palavras assim quando Deus está diante de vós. E o pastor, o general de guerra e o pai, ele está cuidando de vocês. Ele vai à frente, ele vai cuidar, ele vai pelejar por vós, porque ele ama vocês como um filho, porque Ele cuida de vocês. Então não precisa. Vocês tiveram toda a experiência, olha para trás e veja, lembra do fogo, lembra da nuvem, e não tema seguir adiante. É olhar para trás para ver o que Deus fez e seguir em frente, entendendo que o inimigo e os obstáculos continuam ali. E se eles continuam ali, agora depende de cada um de vocês, qual é a disposição do coração de vocês. Vão continuar com o coração derretido, diante da palavra dita 38 anos atrás, ou vão seguir em frente? Não temais, porque eles continuam lá, mas vocês não precisam temer. Eles não saíram de lá, mas vocês não precisam temer, porque Deus vai adiante de vocês. A diferença em que nós temos aqui, então, não mudou nada. A situação de Números 13, Números 12, Números 13, e a situação agora, 38 anos depois, continua a mesma. E Moisés está colocando esse episódio para dizer para eles, olha, vocês sempre terão duas palavras ao ouvido de vocês. Alguém desmotivando e alguém dizendo desista, porque o diabo ele
ele atrapalha e ele está vencendo e você não tem forças contra ele, mas alguém sempre dizendo: não temas, porque Deus está com você. Que palavra maravilhosa! Essas 3 figuras aqui que Moisés coloca deveria ser algo motivador para não precisar temer. Por que a gente não precisa temer o que vem pela frente? Algumas pessoas têm medo do futuro, mas o futuro nada mudou, como aconteceu aqui com o povo. A terra prometida também estava lá e o povo era outro, né? Eram os filhos daqueles que no passado não quiseram entrar, mas agora eles estão ali e eles podem até ter a mesma postura, mas nós sabemos que não, que eles não deram ouvidos. É como se o que aconteceu com os pais deles fosse algo para que eles entendessem que, olha, nossos pais fizeram assim, deu errado. É melhor a gente confiar no Senhor. É melhor a gente confiar que Ele vai cuidar de nós, de que a nossa fé tem que estar nele, que Ele vai ser o nosso guia, o nosso general e o nosso Pai. Ele vai ser o nosso pastor, o nosso general, o nosso Pai. E por isso não precisamos temer. Vamos dar ouvido ao que Moisés está dizendo. Senão nós vamos passar pelo mesmo erro dos nossos pais. Eles poderiam já estar aqui porque os gigantes continuam ali. E nós precisamos ter uma atitude diferente. As 2 vozes continuam sempre nos rodeando. Depende de como nós vamos agir diante dessas vozes. Se vamos dar ouvidos àqueles que derretem o nosso coração dizendo: aquela situação ali não dá para aguentar. Aquela situação é muito grande, você não vai dar conta. Sabe aquela hora que você tentou o vestibular e não passou, e aí você: será que eu tento de novo? Será que eu vou dar conta? Ou então aquela proposta de emprego que você não conseguiu, e aí você fica desanimado, eu não vou conseguir nada, será que eu vou conseguir? Siga em frente, tente de novo. O quantas vezes for necessário, mas depende da sua postura diante das vozes que se levantam. Alguém que derrete o seu coração ou a voz que te diz: siga em frente porque você não está sozinho. Você tem um pastor, você tem um guerreiro e você tem um pai que está conduzindo a sua vida. Se você confia no Senhor, siga em frente e Ele te ajudará. Você não precisa temer os obstáculos que aparecem na frente. Você não precisa temer as adversidades que virão. Não sei se eu devo mudar daquele lugar. Não sei se devo fazer essa viagem. Eu não sei como será ali naquele outro lugar. E nós ficamos sempre nessa dúvida, do que fazer e do seguir em frente. Mas a palavra de Deus diz: não temas. Se você tem buscado cumprir a vontade do Senhor, e é bom nós lembrarmos disso, olha, quem trouxe o povo até aqui foi Deus. O lugar que Deus escolheu, ali o povo deveria habitar. Deus não mudou de lugar por causa da disposição do coração do povo. O povo, Deus poderia muito bem falar: esse povo não adianta, viu? Deixa eu levar eles para uma outra terrinha diferente, porque os anaquins estão lá e eles não vão dar conta. Não, Deus não mudou a localização da onde o povo deveria entrar. A terra de Canaã continua a mesma, os anaquins ainda estão lá e eles precisam ser derrotados, e o povo precisa confiar que Deus vai na frente, que Deus vai estar lá. Ou seja, Deus não mudou de decisão, Deus não mudou o que Ele havia decretado com relação à terra prometida. Era aquele lugar e o povo deveria entrar. E só entraria se eles confiassem. Só entrariam se eles confiassem no Senhor. E eles entraram. E Deus deu vitória.
Quando nós vemos lá Josué, se não me engano, capítulo 11, se não me falha a memória, vemos lá a lista de reis que Josué conquistou. Josué foi vitorioso em muitos reis que haviam ali. Entre eles estava ali também os anaquins, aquele povo tão grande, mais alto do que eles, e as cidades fortificadas até o céu, e os filhos dos anaquins estavam todos lá, mas todos foram derrotados por Josué, porque ele obedeceu à vontade do Senhor, diferente daquela geração de 38 anos atrás. Mas veja, as vozes, o que Moisés está querendo mostrar aqui ao relembrar, e não só dizer não temas e seguir adiante, mas relembrar toda a história, que olha, naquele dia teve uma voz que dizia isso, mas eu também disse isso outro. E estas duas vozes, esses dois grupos dizendo, olha, um fala que não vai dar certo, o outro diz vai dar certo sim. Mas o outro diz que não dá certo por causa dos obstáculos, e o outro diz que vai dar certo por causa de Deus, e o argumento dele é Deus, porque Deus é o pastor, Deus é o general e Deus é o Pai. É por isso que vai dar certo. Quando eu confio, quando eu entendo quem é Deus, e aqui nós precisamos também lembrar, e meditar um pouco sobre os atributos de Deus. Como é importante nós estudarmos sobre os atributos de Deus, porque se nós não conhecemos esse Deus a quem nós dizemos ter fé nele, então a nossa confiança fica falha e a gente acha que não vai dar conta, mas a gente esquece que é Deus que está indo à frente. Se a vontade de Deus é que eu continue nesta caminhada, se a vontade de Deus é que eu faça determinada questão, que eu realize alguma atividade, que eu vá para algum lugar, se eu estou seguindo a vontade de Deus, Deus vai à nossa frente. Deus cuida de nós, Ele peleja por nós, e Deus nos toma pela sua mão e nos carrega como um filho, e nós não precisamos temer. Mas por não conhecer a quem Deus é, quando nós não conhecemos este Deus que faz tantas coisas por aqueles que Ele ama, então nós ficamos desconfiados. Veja, não mudou, Deus não mudou, Deus é imutável. Aquilo que Ele disse que daria ao povo, Ele continuou firme no propósito. É essa terra e eu não vou mudar. E essa terra vocês precisam enfrentar e conquistá-la. Vocês precisam derrotar os gigantes que estão lá. E o povo venceu. Se você ler o livro de Josué, eles conquistaram aquela terra. Então, a disposição foi diferente, mas as vozes continuaram sempre existindo. De gente que continua querendo derreter o nosso coração, principalmente Satanás. Esse é o grande derretedor de corações. Satanás é o grande ardiloso, ele não muda suas estratégias, como alguns pastores já disseram sobre isso, Ele não muda suas estratégias e ele tem conseguido vitória em algumas vidas, exatamente porque são pessoas que esquecem que Deus não mudou, que Deus continua o mesmo, e por não entenderem, por não conhecerem mais desse Deus, acabam dando vozes àqueles que derretem corações, aqueles que desanimam, aqueles que entristecem, aqueles que deprimem. Por isso, meu querido, a palavra não temas dessa noite tá difícil, siga em frente. Se isso está de acordo com a vontade do Senhor, se Deus está te levando a um caminho que é da vontade dele, siga em frente, porque Deus, como um pastor, como um general de guerra e como um pai, ele vai adiante de nós, ele nos guiando, ele vai pelejar por nós e ele vai nos conduzir, nos tomando pela mão. Não precisa temer,
Não se espante com o que aparecer pela frente, né? Porque se está de acordo com a vontade de Deus, nada poderá impedir isso, que isso se realize. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você não tenha medo do que aparecer diante de você. Quando aparecer obstáculos difíceis, quando os grandes anaquins, né, aparecerem, obstáculos tão grandiosos que você parece que não vai dar conta, e você não vai dar conta mesmo, né, porque quando o texto diz aí, quando Moisés disse, né, que Deus vai pelejar por vós, é porque vocês não dão conta, né, porque Deus tem que fazer, não é vocês, é Deus quem vai fazer. E realmente, em questões tão grandiosas, nós não damos conta. E temos que deixar na mão de Deus. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, eu não dou conta. Então venha a meu favor e me ajuda. Né? Batalha as minhas batalhas. Peleja por mim, porque eu preciso de Ti. Né? Nós somos sempre dependentes do Senhor. Como uma criança dependente do seu pai, assim somos nós também diante do Senhor. Que Deus te abençoe. E que diante dos desafios você creia e confie neste Deus que está presente em todo momento. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso, pela palavra do Senhor que renova a nossa vida, que nos conforta, que nos fortalece diante, ó Deus, de obstáculos tão grandes, ó Deus, de dificuldades. Mas se o Senhor nos levou até lá, se o Senhor nos levou por esse caminho, assim como levou o povo de Israel, ó Deus, por aquele caminho no deserto até chegar à terra de Canaã, o Senhor nos conduzirá e o Senhor pelejará por nós e o Senhor nos tomará pela mão, ó Pai, e nos levará seguros, ó Deus, guardados na Tua mão, como João 10 nos ensina, aqueles que são Suas ovelhas, o Senhor, ninguém as arrebatará da Tua mão. Ó Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer mais de Ti, a conhecer os Teus atributos, o Teu caráter, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, e nos ajuda, ó Pai, porque somos falhos e muitas vezes, ó Pai, algumas vozes têm derretido o nosso coração e ficamos desanimados, ficamos com medo e não seguimos em frente. Mas se o Senhor, ó Deus, é aquele que nos levou até aqui, que está nos conduzindo por essa caminhada, não há o que temer. Por isso, ó Pai, quando o espanto parece, ó Deus, nos tirar a paz e nos perturbar, tirando o nosso equilíbrio, ajuda-nos a lembrar que o Senhor é maior do que aqueles que nos causam espanto. Se maior são aqueles, ó Deus, que estão diante de nós, o Senhor é maior do que eles. E o Senhor vai conosco e a Tua presença nos ajuda, porque não temos, ó Deus, nós não temos condições de seguir em frente se o Senhor não vai à nossa frente. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. São tantos os desafios que muitos irmãos passam, são, ó Deus, situações que parecem que não saem do lugar, ó Deus, questões que não são resolvidas e ficam, ó Deus, às vezes emperradas. Ó Deus, o povo ficou também 38 anos rodeando o deserto exatamente porque não confiava no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa falta de fé, ajuda-nos e capacita-nos a nos entregar totalmente a Ti, plenamente a Ti, confiando que Tu estás conosco, o nosso pastor, o nosso general, o nosso Pai. Deus amado, em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos, conduz-nos, ó Pai, na tua presença, leva-nos, ó Pai, por Tua graça, e assim, ó Deus, confiados em Ti, esperamos, ó Deus, na graça do Senhor, pela resposta, ó Deus, e pelos livramentos, pelos obstáculos sendo retirados da nossa frente,
e assim, ó Deus, nos trazendo alegria e vitória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, na graça e na paz do Senhor.